Meus queridos irmãos, nós estamos vivendo o tempo da Quaresma, que é um tempo marcado pela penitência, pela abstinência, pelo jejum, pela oração e pela caridade. Então, são várias práticas quaresmais que nós devemos viver para corrigir os nossos vícios e, portanto, gerar virtude em nossa vida. Nós temos falado muito de virtude na novena de São José e vimos que virtude é aquele hábito bom enraizado em nosso coração, em nossa mente, em nossas mãos. A nossa mente, o coração e nas mãos tem hábitos bons, enraizados, que nós fazemos habitualmente, que nós fazemos como que sendo algo que faz parte da nossa vida. Não é difícil para a pessoa virtuosa praticar a virtude, enquanto aquele que ainda não é virtuoso precisa se esforçar muito para adquiri-la. A virtude vem pelo esforço humano, claro, pela graça também, o esforço que colabora com a graça de Deus. A graça pressupõe a natureza e a aperfeiçoa. Então nós estamos vivendo as práticas quaresmais para forjar em nós virtude, para nos tornarmos mais santos, para purificarmos os nossos vícios, para purificarmos os nossos excessos. Tudo o que temos feito na Quaresma é para a nossa santificação. Mas existe sempre uma brecha na nossa vida e nós precisamos cuidar. Nós somos homens decaídos e somos orgulhosos. E o homem caiu justamente pelo orgulho e continua em nós. A luta pelo orgulho será uma luta até o último dia da nossa vida, até o fim da nossa vida. Nós deveremos lutar contra o orgulho. Então existe uma brecha. E nós podemos transformar as práticas quaresmais não em remédios que nos convertem, mas em troféus que nós ostentamos e mostramos para os outros para dizer que somos bons, que somos piedosos, que somos melhores do que todo mundo, que somos católicos e não catocos, né? Lembrando aqui o padre João Neto. Então, Jesus conta uma parábola. 2 homens subiram para ao templo para rezar. Um era fariseu, portanto, um mestre religioso, alguém que vivia a religião judaica de maneira primorosa, segundo a lei, segundo os critérios deles. E um cobrador de impostos, seja um pecador público. Dentre as pessoas piores daquela sociedade estavam os cobradores de impostos, porque roubavam o dinheiro do povo, trabalhavam para uma nação estrangeira. Então os cobradores de impostos eram grandes pecadores. Mateus, cobrador de impostos, Zaqueu era um cobrador de impostos, e nós sabemos a história desses dois. Então, nessa parábola, Jesus usa aqui como exemplo um cobrador de impostos. O fariseu de pé, veja, nem se ajoelha, nem se humilha, nem se rebaixa, nem coloca a boca no pó, mas em pé, altivo, ele rezava assim em seu íntimo. Então, ele rezava a prática da oração. Ó Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como este cobrador de impostos. Eu jejuo, então fazia jejum, 2 vezes por semana e dou o dízimo de toda a minha renda. Então a prática da caridade, a oração, a esmola, o jejum. Então eu faço tudo isso, mas está esfregando isso na cara de Deus.
Porque uma coisa é você agradecer a Deus por Ele ter te livrado de uma vida de perdição, que Ele poderia agradecer. Obrigado, Senhor, porque eu não caí na ladroagem, porque eu não caí no adultério. Nós temos que agradecer, porque se nós estamos preservados do pecado, é por graça de Deus, não é por mérito nosso. Mas uma coisa é você olhar para Deus com humildade e agradecer porque a graça te socorreu de uma vida perdida. Outra coisa é você olhar para as suas virtudes e olhar para o irmão que está do lado e dizer: obrigado por eu não ser como esse daqui, ó. Comparação. A única comparação que você pode fazer na sua vida é com você mesmo. Aquilo que você foi e aquilo que você é. Aquilo que você foi ontem e aquilo que você está sendo hoje. A única comparação que nós podemos fazer é essa, com a nossa própria vida, mas não com o outro. Por quê? Quem conhece o coração do outro? Só Deus. Só Deus sabe as intenções do outro. Então, quando eu digo, obrigado por não ser como esse daqui, na verdade, você não sabe se você é de fato melhor do que esse daqui. Porque pode ser que ele esteja fazendo coisas erradas, mas pode ser que tenha ferida, impulsionado por uma dor, por um trauma. Só Deus conhece as verdadeiras motivações do nosso coração. Por exemplo, às vezes uma pessoa tira só nota 10, um jovem na escola, só nota 10. Ele nem estuda tanto, basta ele prestar atenção na aula, só 10. Porque ele tem habilidade, ele tem mais inteligência, digamos assim, tem mais facilidade, só 10. E o outro, do lado, só 7. Só a média para passar. Acontece que só aquela pessoa que tira 7 sabe o quanto ela se esforça para tirar aquele 7. Quanto ela tem que estudar, o quanto ela tem que fazer renúncias, o quanto ela tem que voltar várias vezes naquela matéria para entender, para gravar, para memorizar. Quem tem mais mérito? Uma pessoa que tira 10 sem fazer esforço ou uma pessoa que tira 7 com muito esforço? Quem tem mais mérito? Quem tira 7. Evidentemente, quem tira 7 está recebendo uma nota com mais louvor, com mais mérito. E só Deus sabe disso. Aplicando isso na nossa vida, só Deus sabe o quanto aquela pessoa do lado tem se esforçado para ser boa como ela é. Mesmo que a bondade dela não esteja no mesmo nível da sua objetivamente falando, subjetivamente, só Deus sabe. As condições nas quais ela foi criada, o jeito que ela foi criada, os traumas que tem, eu já falei, eu estou repetindo, os traumas, as marcas que carrega. Como é difícil lutar contra um trauma, por exemplo, e você ser bom, ser virtuoso, tendo que lutar contra um trauma que você teve na sua vida. É muito difícil. Então, é muito fácil para alguém que sempre teve uma vida tranquila, serena, normal, que foi criada em situações, em condições normais, dizer eu sou melhor do que você. É muito fácil. Você não conhece a vida do outro. Você não sabe o que ele passou para ser aquele pouquinho que ele está sendo, mas Deus sabe. Então é por isso que o fariseu foi muito orgulhoso, dizendo: obrigado, Senhor, por eu não ser como esse daqui, ou como aquele que está lá atrás, porque o publicano estava lá atrás, ajoelhado, nem se atrevia a se aproximar do altar, batia no peito dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim porque eu sou pecador. Reconhecia os seus pecados, reconhecia a sua miséria. No fim das contas, queridos irmãos, todos nós somos miseráveis. Todos nós precisamos da graça de Deus.
Então, nós vamos pedir a Jesus que, na primeira leitura, a profecia de Oséias nos disse: vinde, voltemos para o Senhor, Ele nos feriu e há de tratar-nos, Ele nos machucou e há de curar-nos. Que o Senhor nos cure do nosso orgulho, da nossa vaidade, do nosso apego àquilo que fazemos, às nossas obras, ao apego que nós temos às nossas obras, porque todas elas, se forem boas, são de Deus e não nossas. Vamos pedir a Jesus que nos cure do orgulho, da vaidade, da arrogância, da prepotência e nos dando o remédio da humildade, aquele mesmo remédio que Nossa Senhora bebeu, aquele mesmo que São José usou a vida inteira, aquele mesmo remédio que os santos usaram, fizeram uso para poderem se manter no caminho de Deus, no caminho da salvação, no caminho da retidão. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.